no dia em que concluiu o doutoramento, Tarantini veio aos estúdios do 00 para uma conversa não apenas sobre o presente, mas também sobre o passado e sobre o futuro. Tarantini, muito obrigado por te juntares a nós, por partilhares connosco as histórias que de certeza vamos aqui contar. Antes de mais, está aqui concluída uma etapa que é cada vez mais difícil de atingir por alguém que esteve tantos anos ao mais alto nível. Sim, obrigado, Luís, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. E principalmente nesta etapa que eu concluo que muito também tem de vocês, não é? Portanto, para mim é um prazer estar aqui. E partilhar um bocadinho o que foi este percurso, também enquanto jogador profissional de futebol. Para mim, de facto, é um dos momentos em que me sinto que terminei, porque havia isto ainda pendente desde que no último outubro entreguei a tese, e também face à pandemia e outras coisas, alguns atrasos, só hoje concluo o doutoramento e para mim é de facto um final de carreira, é um dos momentos. Fica a faltar outro, que certamente vai acontecer brevemente, também é o meu novo livro, mas ficavam estes dois momentos. Já está aí uma novidade, não é? Já está aí uma novidade. Ficavam estes dois momentos ainda pendentes daquilo que eu me propus a fazer, que era terminar o doutoramento enquanto jogava, e no fundo eu sinto que o fiz enquanto jogava, apesar de não foi efetivamente, mas eu filo enquanto era jogador de futebol. Certo. Isso para mim eu já o tinha dito, para mim é a minha bola de ouro. Conseguir estar provavelmente nos únicos jogadores a nível mundial que conseguiu jogar a um bom nível e concluir um tão preciado também momento que é o doutoramento. E mesmo que, tendo concluído isso durante a carreira de jogador, mas logo aqui uma passagem para a carreira de treinador, mesmo assim foi algo que foi aqui misturado, conjugado para que os dois mundos fossem levados avante pelo Tarantini. Quantas olheiras é que existem aí por causa disto? É algo realmente complicado de fazer? Sabes que isto veio de um processo em que vem do projeto A Minha Causa. Eu tinha como objetivo, na altura, despertar uma geração de pessoas para esta questão das transições de carreira e final de carreira, que todos os jogadores vão passar por elas, que mesmo aqueles mais talentosos podem não conseguir lá chegar. Então eu queria mostrar às pessoas que isso acontece, aquilo que eu vivia no balneário, aquilo que eu sentia. Então surge aqui uma necessidade, que era ter ferramentas, ter conhecimento, dados sobre o percurso do jogador português e mostrar às pessoas como é que era o percurso. E surge aqui uma ideia, um projeto, dentro já da minha causa, que era a parte da investigação, e então surgiu aqui uma ideia que foi tornar esta investigação num projeto de doutoramento. Em 2017, foi quando iniciei este caminho. Foi muito duro. Provavelmente, pensar nos maus momentos, provavelmente não o tinha feito de novo, mas hoje, obviamente, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu recordo-me de estar a jogar ainda, e a um bom nível, competições europeias, iniciar épocas, e eu fiz o doutoramento na Covilhã. Então levantava-me nos dias de folga, ia para as aulas, e levantava-me às 5 da manhã para ir para a Covilhã. E eu lembro perfeitamente várias vezes sair de casa, na garagem, à espera que o portão abrisse e pensar para mim o que é que eu estou para aqui a fazer, o que é isto, Mas, de facto, quando... E depois qual era a resposta? A resposta era que era dada pelo caminho. Era dada na viagem que fazia para a Covilhã, 3 horas, era dada pelo caminho, porque eu sempre fui muito cisma, onde nos projetos em que me metia sempre quis cumpri-los até ao fim. E este era um difícil, não sabia o quão difícil ia ser, mas sabia que tinha que o terminar. E eu tinha aqui dois grandes motivos para o fazer. O primeiro era, de facto,
alavancar o projeto da minha causa, sentia essa necessidade de mostrar às pessoas o que é este percurso. E, por outro lado, eu sentia que, mais uma vez, da mesma forma que o fiz na licenciatura, mesmo no mestrado, em 2014, sentia que eu queria mostrar às pessoas que é possível, de facto, conciliar uma carreira como profissional de futebol e ter uma formação académica. Obviamente que estamos a falar de um grau, provavelmente o mais elevado, mas era um grande objetivo. Portanto, eu queria cumprir estes dois motivos. Estes dois motivos levaram-me a que eu tivesse muita força também para levar isto até ao fim. Olhando para trás, já falaste dos momentos em que abrias o portão de casa, mas houve de certeza outros que também te mexeram aí e que te fizeram se calhar hesitar. Tudo somado, isto leva a que o Tarantini seja alguém visto, de certeza, muito mais além do jogador que foi, e esse também era um dos propósitos. Não o Tarantini ser conhecido, mas a tal causa do Tarantini valer a pena para as pessoas conseguirem olhar para o Tarantini como um exemplo muito mais do que um jogador de futebol, não é? Sim, essa visão também foi mudada ao longo da minha carreira, no meu percurso enquanto jogador. Eu hoje tenho a certeza, pela forma como as pessoas me abordam, também muitas das vezes não é só gente do futebol, ou seja, o que eu fui sentindo ao longo do tempo, e depois de iniciar também, ter conciliado este percurso académico, iniciar também a minha causa, de ter também estado em alguns programas também paralelos ao que era o mundo do futebol, eu sentia que era um jogador de média dimensão do Campeonato Português e sentia que era reconhecido como um jogador como se estivesse a jogar no mais alto nível em Portugal. Isso para mim foi uma satisfação enorme. Exatamente. Porque uma das coisas que eu falo com os mais novos é que há muitas formas de deixar uma marca, e eu senti na pele isso mesmo. Eu não cheguei a nenhum grande em Portugal, não cheguei à seleção nacional, mas sinto que hoje em dia sou reconhecido como se fosse, muito também por causa desta marca que criei, desta causa que abracei. E esse reconhecimento vem mais do público em geral ou dos teus pares, dos jogadores? Sim, dos pares, muito relacionado com o futebol. Obviamente que... Mas já sentiste em alguns jogadores que tenhas tido influência, a tua causa que tenha impactado? Sim, bastante, sim. Devo dizer que provavelmente é a faixa que é mais difícil de converter. Sim. E isto porque tem uma razão de ser, que é nós, ao longo da minha carreira, passaram por lá jogadores que hoje em dia são renomes mundiais. O Fábio Coentrão, o Ederson, o Black, uma quantidade de jogadores que passaram pelo topo do futebol. Então, aquela sensação, se os miúdos têm aquela sensação de que é possível lá chegar e estamos tão perto, imagine-se um jogador que convive com eles. Então, muitas das vezes são os mais difíceis de tocar, porque eles sentem que as estrelas estão mesmo ali ao lado. Pois. Que o estrelato está mesmo ali ao lado. Então, às vezes é difícil... Vem a dificuldade mais longe, não é? Exatamente. Ou sentem que provavelmente não passa por eles. Aquilo que... As expectativas são tão elevadas que nada prevê que o futuro possa acontecer algo, ou inesperado. Portanto, mas claro que olho para trás e vejo que consigo impactar muita gente e mesmo colegas de balneário que de facto tomaram algumas decisões que hoje em dia olho para trás e vejo que fiz parte desse processo também. E para a frente, que impacto é que sentes que ainda podes continuar a ter nestes jogadores? Nesta causa? Sim, há aqui hoje em dia, e depois também de ter estado muito envolvido na minha causa, eu sabia que ia ter mais impacto enquanto era jogador profissional de futebol. Para mim, consegui alimentar muito esta noção de que existe uma vida depois do futebol. Hoje em dia, sinto que
tem que ser também de outra forma. Tanto é que hoje em dia também estou como vice-presidente do sindicato, também ali um bocadinho responsável pela pasta da educação. Portanto, passa agora também por mim a minha responsabilidade também de transformar isto agora em ações e intervenções, também no que diz respeito a esta questão da educação. Existe um plano, dentro da linha do que era, também algumas coisas já eram feitas pelo sindicato, mas eu tenho um plano, já foi apresentado na candidatura também e nesta direção que temos. Espero que agora neste quadrénio também consiga levar a cabo algumas das ferramentas que eu espero levar para o futebol. Claro que não posso dizê-lo ainda algumas delas porque são bem fortes e essas espero que dentro de, não digo de 4 anos, mas que em 10 anos isso seja possível no futebol português e quem sabe no futebol mundial. É uma boa altura para falarmos depois novamente sobre essas medidas. É curioso que um ano depois de deixares a carreira de jogador, tu abraças aqui quase um 50-50 de treinador, no caso treinador adjunto no Famalicão, e de dirigente também. Por que caminho é que tu te vês mais a ir? Eu quando quando decidi terminar a minha carreira no ano passado, e eu mesmo tendo planeado o momento, a altura em que iria deixar, ou seja, tudo o que ia ser a seguir e ter feito tudo o que estava ao meu alcance para poder fazer uma transição com qualidade, mesmo tendo feito isso, eu senti aquilo que normalmente os jogadores de futebol referem depois de terminar a carreira. É um vazio enorme. Um vazio de deixar os relevados, um vazio das rotinas. Foi minimizado pelo facto de eu estar a trabalhar para entregar a tese, que foi entregue em outubro. Estive ali um período em que estive envolvido em outras atividades que ajudaram-me. Ocuparam-te a cabeça. Ocuparam-me a cabeça, porque de facto foi... senti aquilo que os jogadores referiam. Imagino-se aqueles que provavelmente nunca pensaram no pós-carreira, nem sequer imagino o que é que eles passaram nesses momentos ou nesses períodos. Deve ser mesmo muito forte, porque eu senti isso. Pode ser um momento ligado até à depressão, se calhar? Bastante, sim. Há muitos casos? Sim, há muitos casos. Colegas, não só enquanto jogadores, mas também treinadores, que referem muito isso. E é algo que convém também falar mais abertamente de que é um problema, desmistificar, digamos assim. Sim, eu acho que é algo que não só devem os jogadores também falarem sobre isso, mas também estamos a falar de treinadores, de árbitros, ou seja, é um problema recorrente, não só também nas carreiras como desportivas, mas também nas outras carreiras da vida de qualquer pessoa. Portanto, a grande questão é que no caso dos jogadores... Não voltam. Sim, não voltam e é numa fase, digamos, de grande pujança. Se calhar não tanta pujança em termos físicos, porque, lá está, os jogadores ali a partir dos 30 e tal começam a quebrar um bocado, mas em termos humanos, não é? Uma pessoa com 35, 37, 38 anos está perfeitamente habilitada para estar no mundo do trabalho. Normalmente os jogadores de futebol andam em sentido contrário, não é? Quando nós estamos a terminar a carreira está uma pessoa normalmente a iniciar a sua, ou está a subir ainda no início da sua carreira profissional. E nós estamos completamente em sentido contrário. Portanto, é esta questão desta transição, o que é que vamos fazer a seguir, como é que nós nos preparamos para isso. E isso fez com que, durante todo o percurso que eu fiz enquanto jogador de futebol, que era o meu plano B, eu agarrei-me sempre no meu plano A e sempre preparei para fazer esta transição. E há bocadinho perguntavas como é que tive dificuldades. E tive, porque ainda hoje reconheço que sou um recém-nascido nesta questão da parte mais técnica, mais de treinador, mas reconheço que ainda tenho que perceber também se é este o caminho. Tenho que perceber se é este o caminho que quero seguir, que perceber se realmente vou conseguir atingir os objetivos que eu quero com este caminho, porque posso sentir que não o posso conseguir. E esse objetivo seria ser treinador principal? Sim, é um dos grandes objetivos. As pessoas mais próximas sabem disso. Mas também não o quero fazer de qualquer forma.
quero sentir se de facto vou ser capaz de o fazer. Se eu, porventura, em algum momento da minha carreira, no início desta carreira, eu sentir que isso não seja possível, reconheço que tem que haver outros caminhos e aí, provavelmente, perceber também por onde é que posso fazê-lo. E isto também está muito ligado àquilo que eu fiz enquanto jogador de futebol. As pessoas muitas das vezes referem que às vezes é preciso ter sorte naquilo que nós encontramos na nossa vida, mas eu, quando me refiro à sorte, eu comecei a fazer os cursos de treinador em 2008. Eu licenciei-me em 2006. Eu, em 2014, fui para a universidade voltar a estudar, em 2014, para fazer um mestrado. Eu, em 2016, voltei aos cursos de treinador. Eu, em 2019, estive preso na cidade de futebol, entre aspas, preso a fazer o nível 3 de treinadores. E claro que continua a haver pessoas a dizer que é preciso ter sorte na vida e conhecer as pessoas certas. E é verdade, é preciso, mas também é preciso prepararmos para quando as oportunidades possam aparecer, nós sermos capazes de dizer, ok, eu estou aqui e estou capaz, ou minimamente capaz, para abraçar esse projeto. E é claro que esse foi sempre a minha consciência das coisas, que foi capacitar-me o mais, preparar-me o mais que eu pudesse, para que um dia, quando eu terminasse a carreira, eu ser capaz de abraçar um novo projeto. E foi de facto o que aconteceu, aliado, obviamente, ao reconhecimento das pessoas, que neste caso que foi o Famalicão e o presidente Miguel Ribeiro e o André Vilas Boas, na altura quando estava ainda o Ivo Vieira como treinador, reconheceram e eu aceitei o desafio e felizmente hoje estou aqui para dizer que concluí 8 meses de treinador, portanto é ótimo. Nesse desafio, consideras que o teu contributo foi mais, eu devo deduzir que foi mais de mental coach por uma experiência que existe ao mais alto nível em relação aos jogadores e nem tanto pela questão tática ou pela questão do treino. É assim ou não é assim? Não, na altura havia um pressuposto que e pela forma que era, havia um pressuposto que tinha que acontecer, que era o Ivo Vieira dizer-me que quisesse que eu fizesse parte daquela equipa e, de alguma forma, eu poder contribuir para ajudar. Foi essa a ideia, não numa perspectiva de, como estás a falar, mas numa perspectiva geral, no reconhecimento de que uma fase em que não estava a correr bem, temos que admitir, e foi assim a minha entrada. Tanto é que, a partir do momento que as coisas depois acabam por... houve ali um período de conseguimos até ter alguns bons resultados. Depois voltámos e a direção decidiu trocar de treinador. E a minha vontade nessa altura, obviamente, era sair também, porque não fazia sentido. As pessoas, o presidente, o André, sabem e conhecem muito bem que a minha ideia nunca foi ser um treinador da casa em si. Certo. Portanto, a questão aqui é que entrou uma pessoa que me conhecia bem, eu conhecia bem, que era o Rui, e que me convidou para eu ficar com ele. Portanto, há aqui uma certeza grande da minha parte, que é um dia que o Rui saia, eu também saio, porque não tem a ver com os objetivos também da minha carreira, e isso foi muito bem traçado desde o início, que era eu não é objetivo ser treinador de uma instituição ou da casa. Obviamente estar lá, trabalhar seriamente, como o fizemos, mas tem a ver com o objetivo pessoal. Vamos atrás. Vamos aos primórdios do Tarantini. Sempre foste Tarantini, não é? Já na altura do futebol? Na altura do futebol, sénior. Sim, sénior. Sim. Quando é que isso começou? Essa história, obviamente, mas nem, numa entrevista de carreira acho que faz sentido que a contes. Sim. Não, foi na altura que estava no Covilhã. Na altura, quando vou para a Covilhã e para a universidade, é sempre muito propício a alcunhas. E a minha alcunha da faculdade nem era Tarantini. Foi dada pelo Virgílio, treinador que era o meu treinador júnior ainda no Covilhã, e na altura o João Cavaleiro, que era treinador de sénior no Covilhã. Ele era adjunto do João Cavaleiro. Ele também gostava muito de colocar alcunhas aos jogadores, então um dia saiu-lhe o Alberto Tarantini, e aquilo ficou
nunca mais saiu. Hoje em dia, apenas os meus pais, as minhas irmãs me tratam por Ricardo, a minha esposa trata-me por Tarantini. É? Portanto, é um nome que provavelmente os meus próprios filhos tratam por Tara. A minha filha é pequenina, que começou agora a falar, mas Tara, portanto, acho que é um nome que nunca mais vai sair. Ainda bem que falaste do João Cavaleiro, porque nós temos aqui, vamos lá ver se eu me ajeito com isto. Vamos lá ver. Olá, miúdo. Quem havia de dizer que ia ser uma pessoa tão importante? Sim, porque quando nos pedem para fazer um depoimento sobre alguém é porque essa pessoa é realmente importante. E tu és importante na amizade, és importante na tua forma de encarar, neste caso, o futebol e a vida. E por isso, eu mais uma vez estou junto daqueles que acreditam em ti e no teu futuro. E pronto, para te dar um abraço e para te acompanhar na tua carreira, hoje uma carreira diferente, mas que todos nós pensamos que pode ser promissora. Um grande abraço, meu amigo. João Cavaleiro, teu treinador, o treinador que te lançou, não é? Sim. Como sénior. Já lá vão uns valentes anos naqueles tempos, do Covilhã. Há 20 anos atrás. 20 anos e na altura... E alguns pós, 20 anos e alguns pós. E alguns pós, com uma subida ali logo no começo. Tempos longos, tempos bem distantes. O que é que recordas com mais saudade daquela altura? Nós temos aqui uma camisola tua, até posso puxar. Tu fizeste o favor de trazer. Aí está. Porquê que eras o 10 nesta altura? Porque eu achava que era bom jogador. Mas podia não te deixar escolher o 10. Ele quase que não me deixou escolher o 10, que é diferente. Não, o João Cavaleiro tinha esta particularidade. Para mim foi uma das pessoas mais importantes que eu tive no futebol. Uma delas é claramente reconhecida, que foi o jogador que me lançou, não é? E nós temos que reconhecer logo isso e lá está, todos nós precisamos daquela pontinha de sorte também para ser escolhidos, e um jogador de futebol tem isto mesmo, está no momento certo, à hora certa para ser escolhido, e ele viu isso em mim e ainda bem, porque portanto tenho que dar esse reconhecimento ao João Cavaleiro. Mas além disso, o João Cavaleiro, que é professor primário, tínhamos uma mesma ideia daquilo que era a carreira de um jogador de futebol e as coisas que eu mais recordo, também com saudade dessa altura, era a ginástica que eu tinha que fazer para estudar e jogar. Estamos a falar de uma altura em que eu sentia que o desnível, aliás, de competitividade, da minha competitividade para eles era enorme. Portanto, o início de carreira foi muito complicado, em que estavam uns furos bem abaixo daquilo que era a exigência do futebol naquela altura. Mas ele via que essa particularidade que era estudar e jogar ao mesmo tempo, também ele fez esse trajeto. Ele valorizava muito. Eu recordo-me que no meio daqueles homens, já todos quase a terminar a carreira como jogadores de futebol, um futebol completamente diferente do que era hoje, um balneário completamente diferente do que era hoje. Eu recordo-me dele, de um jogador que não era importante na dinâmica da equipa, recordo-me dele deixar ir às aulas ou exames, a equipa vir jogar ao Porto para jogar, vir de estágio, e eu ficava lá na Covilhã para fazer o exame e havia um dirigente que me trazia para o estágio e deixava outros jogadores de fora. Ou seja, isso são momentos em que eu nunca mais me esqueço. Se calhar podia estar ali não digo colocar em causa, mas a equipa podia ali ressentir-se de alguma coisa. Ele não queria saber, sim. É isso. Ele não queria saber, sentia que podia me ajudar, obviamente nesse trajeto também como jogador, mas também ao mesmo tempo mostrar-me a mim, eu vou fazer tudo para que tu também não desistas de jogar. E ele sentia isso da minha parte, porque ele sabia que eu ia às aulas, sabia que não fazia tudo para estar a 100% nos treinos, num ambiente muito difícil, porque a viver com 4 colegas
num ambiente académico, jantarada, saídas noturnas, era muito difícil dizer que não. Pois. Essas saídas, estamos a falar de um miúdo com 17, 18 anos, 300 km de casa, em que poderia fazer tudo o que eu quisesse e ter que fazer algumas escolhas. E ele sentia que eu estava muito focado nesta conciliação. Portanto, ele, para mim, foi das pessoas que mais importantes neste percurso. Hoje em dia é mais difícil um treinador ter essa sensibilidade, tendo em conta o cada vez maior profissionalismo e perfeccionismo que existe no futebol, a necessidade de ganhar, o caminho para ganhar. Se calhar é mais complicado para um treinador ter essa sensibilidade. Eu diria que eu tenho quase a certeza que o João Cavaleiro iria fazer comigo, mesmo que eu fosse muito influente na equipa. Eu tenho a certeza absoluta. Agora, sei que hoje em dia, não é hoje em dia, sempre o futebol, os resultados valem muito e vale a vida também dos treinadores. Uhum. Estamos a falar de uma pessoa em que tem um controle total sobre as decisões da sua vida, que é um fator determinante também para qualquer treinador, qualquer pessoa no meio em que está, e ter esse poder do nosso lado é poder de decisão. Portanto, e muitas vezes não acontece. Não acontece porque estamos muito dependentes do resultado e, portanto, às vezes eu acredito que haja uma pressão muito grande dos treinadores também para que tudo o que seja fora do contexto, do ambiente desportivo e competitivo, que tenham muitas das vezes mesmo que entendam lá no fundo que não queiram fazer, eles vão fazê-lo. Portanto, claro, não estou a dizer que isto seja uma verdade absoluta, mas acho que há uma tendência por essa necessidade também dos resultados e também do percurso de carreira de cada treinador. Uhum. Estamos numa altura de Covilhã, que foi uma altura um bocadinho ioiô, não é? Foram 4 anos de sénior no Covilhã, 4 mais uns pauzinhos, não é? Nessa altura ioiô, de subidas e descidas, havia alguns jogadores que andavam por lá contigo. E eu vou aqui colocar mais um depoimento. Real. Olá, amigo Tarantini, tudo bem? Passei por aqui para te felicitar pela carreira que tiveste. Como sabes, começámos juntos esta caminhada no futebol profissional, num clube que nos diz muito. Depois as nossas carreiras tomaram caminhos diferentes, rumos diferentes, mas para mim era sempre um prazer rever-te cada vez que nos defrontávamos. Dizer-te que tens de estar orgulhoso daquilo que fizeste pelo futebol, tanto dentro do campo como também todas as ações que tiveste fora do campo, que acho que foram importantes também para os jovens e para aquela malta que é jogador de futebol e que depois precisa de um rumo, além do futebol, e isso também foi uma iniciativa e umas iniciativas que tu tiveste muito, muito importantes. Depois dizer-te que acompanhei a tua carreira sempre à distância, mas sempre com muito interesse, como é normal, não é? Não eras uma pessoa qualquer. E pronto, e estás de parabéns, foi bonita, e agora nesta nova etapa que abraçaste, teres o maior sucesso também, profissional, pessoal, que corra tudo bem e que sejas feliz acima de tudo, e certamente nos iremos rever por aí, que é o mais importante. Amigo, um abraço, tudo bom para ti e para a tua família, estamos juntos. Abraço. O João, na altura com o Ricardo Viola, fomos os três que... O João teve um início de carreira mais promissor logo do que eu. O João chegou penso logo à Primeira Liga pela Naval. Uhum. Depois fez um percurso incrível também na Académica, em que, eu já lhe disse isto pessoalmente, em que fiquei um bocadinho invejoso por ter levantado a taça de Portugal e eu não ter conseguido em 2014. E de facto, para ele,
vê-lo lá naquele momento para mim também foi um orgulho imenso, porque saírem dali 2 jogadores que em contextos difíceis chegar à Primeira Liga é muito bom, é uma excelente pessoa, o João. E ele diz que tu não és uma pessoa qualquer, por isso também. Sim, o João é impecável, sim. Seguimos vidas diferentes, clubes, nunca nos encontramos depois mais nenhum clube, mas defrontámos-nos algumas vezes, principalmente na Académica. Incrível. Sim, foi bom. Há muitos jogadores com quem tiveste no balneário e depois jogaste contra esse hábito, essa coisa. Muitas vezes as pessoas olham para os jogadores e veem que pode haver aqui e ali alguns rancores, alguns amigos que deixam de ser amigos e não sei o quê. Como é que toda esta ligação que os jogadores constroem, que depois desconstroem, é fácil ou é difícil? Esta vida de, se calhar, hoje estás num balneário, próxima época estás num balneário totalmente diferente, ou na época a seguir estás no mesmo balneário, mas com caras totalmente diferentes. É uma realidade. Não, eu acho que isto mudou muito o futebol, não é? Porque hoje em dia um jogador acaba por ter muito mais clubes do que tinha no passado. Há uma tendência de passar por mais clubes. Acredito que no passado isso esteja muito vincado até nos percursos dos jogadores. Hoje em dia, se calhar no Covilhã, ao fim de 2 épocas já tinhas saído, não é? Pois, sim. E, normalmente agora o que acontece é que esta ideia... eu, felizmente, tenho apenas um caso, não vou contar aqui, que claramente, sem perceber o porquê, um colega que correu mal num jogo a nossa relação. E éramos super amigos. Mas colegas? Colegas, já tínhamos passado para outro clube, mas de resto não me recordo assim de mais nenhum momento em que foi desagradável. Então, e acredito que seja muito transversal a todos os meus colegas, ou seja, que seja normal dentro do próprio jogo, porque estar dentro das 4 linhas é algo completamente diferente. A competitividade, o resultado, o ser melhor, o marcar, o festejar, é algo diferente, mas que no final as coisas depois acabam por estar tudo bem, e é por isso que hoje em dia vê-se mais abraço do que se via no passado. Eu nunca fui um jogador de grandes abraços, porque sempre olhei para o jogo como um momento, uma batalha, ou seja, portanto, na rua facilmente cumprimento e gosto de recordar belos momentos com eles, com os meus colegas, mas sou muito frio nos jogos. Competitivo também. Nos jogos era sim, acho que é a minha personalidade também, tem a ver com a nossa personalidade. É claro que há pessoas que não gostam de ver, e treinadores também que não gostam de ver essa relação tão próxima, muitas das vezes dentro do próprio jogo. Dentro do próprio jogo nem tanto, mas fora do jogo não gostam de ver, mas eu também não vejo grande mal, mas porque tem a ver muito com a personalidade de cada um. Mas eu, de facto, acho que é uma coisa que seja muito normal hoje em dia, os jogadores darem-se bem e recordar, porque às vezes também jogadores que passaram por nós em alguns balneários, não é normal eu vê-los todos os dias. Ou falámos por telefone, ou trocámos as mesmas mensagens. Portanto, aquele é o momento para nos dar um cumprimentar, para recordar algumas coisas que temos a recordar. Mas é mais difícil conservar relações e intensificar relações atualmente? Pergunto isto porquê? Porque o que eu me apercebo de fora, não é? Porque não estou dentro dos balneários, mas percebo muitas vezes até pelas redes sociais, os jogadores a terem uma afinidade tal ali naqueles comentários, mano, amigo, para a vida, não sei o quê e tal, e são coisas que acredito que não vão ser menos de 50 pessoas. Essa é uma parte muito romântica, uma visão muito romântica das coisas. Se calhar 2 anos depois já não há ligação. No meu entendimento, ok? Nós criamos uma relação muito grande no tempo que estamos juntos, porque de facto é intenso. É intenso, é muito exigente, uma luta muito grande por atingir objetivos, não é? que acabam por ser comuns, mas que
Não o vejo dessa forma de manos para toda a vida e amigos para toda a vida. Claro, fica ali uma relação, ficam recordações boas, outras nem tanto, claro. Mas é a parte um bocadinho romântica das coisas. Sim. E o que é que acontece na realidade? Eu lembro-me que não há muito tempo o José Mourinho... Sim, mas não digo que seja uma coisa que seja premeditada, ou seja, não é uma coisa... Não, é uma coisa que acaba por ser muito intensa naquele momento, mas que depois vai haver outros balneários, vai haver outros manos, vai haver outros amigos, e acaba por ser um bocadinho essa... Porque, no fundo, eu não acredito que... Há pessoas assim, atenção, há jogadores que nós reconhecemos hoje em dia, e podemos falar do Ucra, do Cândido, jogadores que acabam por fazer e ter um leque de amizades muito maior do que outros. Mas não acredito que todos os jogadores tenham 150 amigos para toda a vida. Claro. Portanto, lá está, tem a ver um bocadinho com a personalidade eu olho para trás para o meu percurso e vejo assim, amigos com que eu partilho diariamente, e, vejo 3 ou 4, não tenho mais amigos assim de uma amizade forte, amizade de infância. É claro que todos os outros acabamos de falar, recordamos boas histórias, bons momentos, mas não é não é o humano para toda a vida. Acaba por ser uma amizade para toda a vida, mas, de facto, estamos a falar de relações que, durante aquele tempo, são muito, muito fortes. Uhum. E isso, acho que promove um bocadinho essa parte também das redes e daquilo que as pessoas que vêm de fora. O José Mourinho falava, não há muito tempo, que o jogador atual é muito mais difícil de lidar, porque, em vez de chegar ao balneário e dar uns pontapés nos cestos das roupas, vai ver o telemóvel, vai fazer uns scrolls, vai postar uma imagem do jogo. É assim, estamos a viver há uma grande diferença. Sim, há uma grande diferença. Estamos a viver, eu felizmente porque também eu vivi aquilo que o futebol atual pede. Ou seja, eu sei algumas das necessidades que o futebol atual pede, porque eu senti também no balneário isso. Eu vivi as duas realidades. Vivi a realidade em que se entrava para o balneário e era pontapés por todo lado e não havia telemóveis, e depois vivi no balneário em que havia telemóveis, em que no final do jogo olhámos e estávamos todos ao telemóvel, porque eu também estava ao telemóvel, e estamos a viver coisas completamente diferentes. Mas também quero acreditar que essas mesmas pessoas, por exemplo o José Mourinho, também diz que temos que saber lidar com isso. Claro. Ele já o disse, que é quase impossível retirar os telemóveis dos jogadores hoje em dia. Portanto, nós temos que saber como é que vamos lidar com isto, como é que nós vamos lidar com estes jovens, novos jogadores que são completamente diferentes, que tiveram uma educação completamente diferente daquela que nós tivemos, e o que é que eles querem. Portanto, o futebol também em si está a mudar. E não és tu que os vais mudar, não é? Se calhar tens de te adaptar. Tem que haver aqui uma mistura, não podemos adaptar completamente àquilo que eles querem, mas também perceber o que é que eles querem, o que é que os motiva, quais são os objetivos, porque hoje em dia estamos a falar de jogadores com características que têm ambições, expectativas muito altas, em que estamos a passar por um ambiente de projeção de jogadores, estamos a projetar muitos jogadores cada vez mais jovens, que ainda são projetos de jogadores, ou seja, que ainda é numa altura em que estamos a perceber se ali há o talento, portanto, e antigamente não era bem assim, ele tinha que mostrar primeiro com uma estabilidade maior na carreira, passar a estar 2, 3 anos no mesmo clube, a cimentar a sua posição. Hoje em dia não, estamos a viver um futebol em que o jogador faz 2, 3 jogos, 4 jogos e dispara. Sim, ao fim de 2 jogos é normal que os jogadores tenham umas expectativas enormes, porque todo o ambiente que os rodeia, as redes que os rodeiam, colocam aquele jogador a jogar já no mais alto nível, nos Real Madrid, no Barcelona, no Manchester. E como é que nós vamos retirar isso deles? É muito difícil. O próprio empresário mete-os lá em cima, a própria família, os amigos, és o melhor jogador do mundo, e vais para ali, vais para lá. E depois quem é que leva com tudo isto? São os clubes em si, que também acabam muitas vezes por beneficiar disto, mas que às vezes são mais prejudicados do que beneficiados, e depois dentro do balneário os próprios colegas e o treinador. E onde cai tudo o lixo é no treinador. Isso é sempre assim. Claro.
Vamos ao terceiro e último que nós temos aqui. Já o João Real já está. Este também conhecerás. Meu amigo Tarantini, só para te dar um grande abraço. Tu sabes o quanto eu valorizo a tua amizade. És uma referência para mim em muita coisa. Começámos no mesmo sítio, jogámos juntos em Portimão, mas mais do que os anos que jogámos juntos, que infelizmente não foram muitos, eu gostava que tivessem sido muito mais, tornaste para mim uma grande referência dentro do campo e fora dele também. Admiro muito a carreira que tu construíste, admiro muito o que tu preparaste e a maneira como inspiras as pessoas no pós-futebol. Por isso é um orgulho para mim ser teu amigo. Tenho muita pena, como disse, de não termos jogado mais anos juntos, mas a amizade fora do campo ficou e a verdade é que isso é o mais importante. Por isso só estava a passar aqui para te dar um grande abraço e dizer o quanto orgulho eu tenho pela carreira que tu tiveste e certamente pelo que virá pela frente. Um grande abraço. O Nuno é das tais pessoas, não é, que o futebol, da amizade que o futebol dá. Uhum. O Nuno não está desde o início no trajeto do meu percurso na Covilhã, aparece mais à frente, eram os tais jogadores com 16 anos que sai com, penso que acho que é da equipa do Fernando Pires, não sei se é nesse ano que ele depois sai com 16 anos e começa a jogar, portanto ele acaba por estar ali já no final do meu percurso no Sporting Clube da Covilhã. Uhum. Mas depois encontraste-o mais tarde. Depois encontrei em Portimão numa grande equipa que na altura o Luís Martins acaba por fazer no Portimonense e com o Vítor Pontes também. E de facto o Nuno é daquelas amizades que o futebol nos dá, lá está. Não são muitas, mas ele é uma delas e também fez está a fazer, também já está a terminar, também não podemos, não posso dizer que não, mas que está a terminar e que também fez uma belíssima carreira, foi internacional também. Uhum. Ele até também chegou a estar ligado ao Benfica, não é? E ao Porto, achou também. E ao Porto, exatamente. De certa maneira, tens alguma mágoa em relação a isso? A não teres conseguido ter uma ligação a um desses históricos candidatos ao título em Portugal? Eu tenho uma mágoa, primeiro tenho uma mágoa muito grande porque em certa altura da minha carreira eu sinto que se fosse um bocadinho mais novo ou tivesse atingido o meu peak performance mais cedo na minha carreira. Essa é uma das questões, não é? Se calhar tiveste muito tempo na segunda liga, foi o tempo que teve Sim, que ser, mas eu apareço na obviamente. primeira liga aos 24 anos, ou seja, o meu pico foi aos 28. E ali há uma altura ali que eu sinto que se fosse mais novo, provavelmente poderia ter lá chegado. Também o que não ajudou, olhando um bocadinho para o trajeto, primeiro, nunca tive nenhum João Cavaleiro que olhasse para mim e que dissesse, não, este jogador é capaz de jogar a um outro nível. E eu, nesse aspecto, estou muito tranquilo relativamente a isso. Porque também o facto de, muitas vezes, tem a ver com os contratos, não estar em final de contrato e depois já terem que pagar por um jogador que já tem 28, 29, ok? E porque eu reconheço que só a partir daí que provavelmente poderia ter. Mas eu tenho uma certeza absoluta que era, se eu tivesse chegado a um clube desses, eu teria ficado durante muito tempo. Isso tenho uma certeza muito, muito grande. Porquê que diz isso? Porque eu sinto que eu era capaz de cimentar a minha posição num clube, qualquer que fosse um deles. Uhum. Isso, para mim, é bom sentir da minha parte, claro que nunca aconteceu, mas uma das maiores mágoas, obviamente, depois de sentir isso, é nunca ter representado a Seleção Nacional. Essa é algo que provavelmente me iria tocar mais e encher-te. Mas olhando um bocadinho para a minha carreira como jogador, não é fácil. Não era nada fácil e, portanto, mas estou muito tranquilo relativamente ao percurso que fiz, de onde vim também. Temos que reconhecer que também de onde saímos muitas das vezes, as dificuldades que temos também para ultrapassar os desafios. Eu estive 9 anos a jogar no Almarante Futebol Clube, na formação. Eu jogava a 2 horas de casa, ir e vir, ou seja, aquilo que
a exigência que teve os meus pais para me pôr a jogar lá, portanto, não é fácil. Portanto, todo este percurso que nós fazemos também como jogadores... Porquê que era o Amarante? Foi o Amarante porque era o clube mais perto, com estrutura capaz, que o meu pai reconhecia, que me possibilitasse aprender a jogar futebol. Portanto, e durante 9 anos ele teve que me levar aos treinos para eu poder jogar futebol, sem saber se ia ser jogador profissional de futebol. Claro. E foi a partir daí, depois acabo por perceber que poderia não acontecer ser jogador de futebol e ponho sempre, e pus sempre à frente e reconheço isso, que pus sempre a faculdade à frente e aquilo que eu iria fazer, e o futebol aparece como uma segunda opção, que se tornou a primeira, obviamente, e foi o meu... foi claramente o percurso que eu fiz, foi no futebol, mas depois nunca larguei a outra parte. Terá também o teu pai pensado várias vezes à porta do portão de casa? Tenho certeza. Ele e a minha mãe, muitas vezes, sem dúvida nenhuma. Olho para trás e a minha história não é diferente de muitas outras histórias de pais, não só no futebol, mas em várias áreas, mas reconheço que eu nem imagino o que é que o meu pai passou pela cabeça durante naquelas viagens todas. Também deve ter perguntado várias vezes o que é que eu estou para aqui a fazer, não é? Mas o que eu sentia é que ele era um apaixonado por futebol também muito grande e não as motivações que hoje em dia más que existem, não digo todos, mas que algumas motivações más que existem em volta dos pais relativamente aos seus filhos, mas eu tenho a certeza absoluta, 100%, que as motivações dele eram muito boas, porque sentir que estava-me a dar as condições todas, ou que ele podia dar para eu fazer caminho, e assim aconteceu. Ele também era daqueles pais que na bancada também dava algumas instruções? Não, zero. Sossegado? Zero. Difícil também, entendeu? Muito difícil. Era daqueles pais que chegava ao fim, muitas vezes até tinha algumas... calma a falar comigo relativamente ao meu jogo, dizia-me algumas coisas que eu poderia melhorar, mas sempre com muito cuidado relativamente àquilo que sentia da parte dele, porque eu sabia o jogo que fazia. Claro, quando eu fazia um bom jogo, ele dizia... Dava moral, não é? Dava moral, mas nos outros jogos ele tinha algumas calmas. Também era alguma crítica, mas era uma coisa muito tranquila, Sempre foi um... O que é que ele diz agora? Eu sinto que é um pai muito orgulhoso, não é, daquilo que eu fiz, o trajeto que eu fiz enquanto jogador. Sinto que tenho muito orgulho, principalmente também por ter conseguido alavancar estas duas, principalmente também a minha mãe, não é, porque tinha ali também uma pressão muito positiva das minhas 3 irmãs estarem no ensino superior e verem. E ele dizer-nos que a maior herança que nos podiam dar era podermos pôr a estudar. Portanto, eu senti essa pressão positiva e eu sinto que ele tem um imenso orgulho em mim daquilo que eu fiz e aquilo que irei fazer, porque ele continua a acompanhar. Sinto que não é da mesma forma, obviamente, mas porque também deve ter muito a ver com o papel que representa hoje em dia, porque estamos a falar de uma passagem... De um percurso em que acaba a carreira com funções completamente diferentes, com uma preponderância completamente diferente. Hoje em dia inicio uma nova carreira com um nível muito mais low profile e assim quero continuar e assim acho que também a minha posição o exige, e saber estar. Portanto, também acho que também tem um bocadinho a ver com isso, mas eu acredito que no fundo, no futuro, não sabemos o que vai acontecer, não sei aquilo que vai acontecer, que ele vai continuar a ter muito orgulho naquilo que eu vou fazer. Sabes que houve várias pessoas que, ao longo da época, dizem o Tarantini está no banco Famalicão. Ou seja, foi uma coisa mesmo super discreta. Era assim que tu pretendias? Era um bocadinho assim, até porque estamos a falar de uma transição em que eu queria, quando eu terminei a carreira de futebol e decidi terminar, eu queria fazê-lo tranquilamente, queria até esperar mais tempo para assimilar as coisas, mas sabia também que nós, quando deixamos de aparecer, somos esquecidos. Claro. Facilmente somos esquecidos.
Mas o meu objetivo era fazer um ano parado e depois continuar a minha carreira. Tanto é que quando apareceu o convite, foi no dia anterior, eu fazia anos a 7 de outubro, ligaram-me no dia 6, no dia anterior, e eu tinha preparado o meu comunicado, que era o dia que eu fazia anos, a dizer que terminava a carreira, já tinha decidido passado cerca de um mês e meio de ter terminado a carreira, a época no Rio Ave, e decidi pôr aquilo dizer às pessoas que tinha terminado a carreira, até porque o meu objetivo a partir dali era começar a pensar na minha nova carreira. E aqui eu sentia que havia duas formas disto acontecer. Era eu dizer e depois poder ser convidado para alguma estrutura, mas eu nunca fui pessoa de estar à espera que o telefone tocasse, e ia-me lançar eu logo de cabeça enquanto treinador. As coisas foram feitas desta forma, são diferentes, cimentar melhor as coisas. Reconheço que obviamente sabia que tinha que ter uma preparação melhor, e pronto, começou assim desta forma, e agora quero continuar até perceber qual é conjuntamente, perceber qual é o momento para o fazer. Nós saltamos aqui uma fatia enormíssima, que é a fatia Rio Ave, à qual vamos agora conversar. No Rio Ave, tu conseguiste, não tendo cumprido os tais objetivos, ou pelo menos alcançado aquelas metas que falámos há pouco, mas conseguiste chegar muitas vezes a um patamar muito bom, muito alto, e como figura preponderante. Final da Taça da Liga, final da Taça de Portugal, Supertaça, competições europeias. O Rio Ave ficou em quinto, ficou em sexto, portanto um clube que se cimentou durante esse teu trajeto lá, que se cimentou também na primeira. O que é que o Rio Ave significa? Enquanto percurso de ajuda ao futebol, não posso... Obviamente, todos os clubes têm uma importância enorme na minha carreira, mas há dois, claramente, que enquanto profissional de futebol representam uma enorme fatia, que é o início no Sporting Clube da Covilhã e o Rio Ave, que foram 13 épocas, não é? E a maior preponderância, e quem me conhece no futebol português é também através do Rio Ave, e todas as conquistas que fomos tendo ao longo destes anos que estive lá. Foram 13, é muito tempo. E recordar esses momentos que falaste, das taças, de voltar à final da Taça de Portugal 30 anos depois, a Taça da Liga, a Supertaça, conseguir pela primeira vez na história ir a uma competição europeia. Chegaste inclusivamente na tua última época a jogar contra o Milan, não é? Sim, ou seja, e nada esperava o desfecho que foi, mas é assim mesmo, é o percurso. Obviamente que só tenho boas recordações do trajeto que fiz por lá. Foi onde fiz muitos jogos na Primeira Liga pelo Rio Ave. Aliás, um jogador com mais jogos na história do Rio Ave na Primeira Liga, e na história do clube em si, a poucos jogos do Augusto Gama. Eu dizia-lhe a ele que ia bater-lhe o recorde. Não foi possível, mas sinto-me claramente que faço parte dessa família rioavista, que sempre fui muito, muito acarinhado. Hoje em dia continuo a viver em Vila do Conde, porque fixei-me lá, e a melhor sensação que posso ter é andar na rua e estar tranquilo, porque sinto que fiz o meu percurso tranquilamente lá, e sabia que um dia as coisas iam acabar, sabia que um dia tinha que fazer esta transição. Provavelmente uma das maiores... se calhar, mas não é fácil, tomar a decisão de acabar em alta. Provavelmente no ano do quinto lugar do Carlos Carvalhal, provavelmente era o momento ideal para ter terminado a carreira. Assim não aconteceu. Provavelmente a seguir, no ano em que seguiu, provavelmente também, e aí também tenho que assumir a responsabilidade pela função que também tinha no clube, provavelmente também as coisas não correram bem, acabámos por descer de divisão. E aí, pronto, foi uma saída que, desportivamente, acho que não há nada a dizer, ou seja, é uma decisão ao técnico ou de clube. Acho que isso, todos nós,
quando somos jogadores de futebol temos que... A única situação é claramente a forma como foi, acho que não foi a mais digna, mas é o futebol, às vezes as coisas acontecem também. Sentes que podia ter havido outro respeito, é isso? Não digo respeito, acho que também temos que pensar que foi um momento difícil para o clube. Pode haver muitas coisas a dizer, mas a única coisa, claramente, e que teve muito impacto em mim, e não vou esconder, a saída da forma que foi, porque em termos desportivos, se há coisa que eu hoje em dia estou bem resolvido, e foi uma das coisas que me fizeram terminar a carreira e decidir terminar a carreira, foi que depois tive convites para continuar. Uma das coisas que me fez terminar a carreira foi sentir que era o momento ideal para o terminar, que tinha que fazer um novo percurso. Portanto, podes contar algum convite que tenhas tido? Se nesta fase final? Há uma coisa clara, que é, não tive nenhum convite que fosse melhor do que tinha onde estava. Isso claramente não foi uma decisão que tivesse isso em conta. Portanto, provavelmente, se tivesse isso em conta, provavelmente poderia tê-lo feito para terminar de outra forma. Mas todos os outros clubes foram clubes de menor dimensão, primeira e segunda liga. Um dos convites que eu posso dizer que mais me custou, pelo menos dois deles, foi o Sporting Clube da Covilhã e o Trofense, onde estavam dois grandes amigos também do futebol, que é o José Mendes, o presidente, e o João Tomás, quando estava no Trofense. E porque eram dois amigos, e dizer que não a dois amigos foi difícil, mas também sentia que era um não por mim, era um não que eu não estava... Há momentos em que nas nossas vidas nós temos que saber dizer não, e esse foi um momento em que eu sentia que tinha que dizer que não. Tinha que dizer que chegou, que terminou. Não era o final que eu tinha pensado para a minha carreira, e tive toda a vida a pensar nisso, não é? Ou seja, estive a estudar durante muitos anos para isso. Mas esta forma não veio nos livros, não é? Esta forma não veio nos livros, mas relativamente à questão desportiva ficou logo resolvida na hora, mas pronto, depois é claro que a vida continua, não é? E eu decidi terminar, e sabia que com o tempo as coisas iriam passar, e vão passar, não tenho dúvidas nenhumas. Não houve mais nenhuma conversa depois daquilo? Não. Para o estrangeiro, nunca aconteceu? Aconteceu uma vez, provavelmente a história que fez de mim provavelmente ter feito o percurso que fiz, algumas das escolhas, que foi em 2012, estava há 4 anos no Rio Ave, tive uma semana no Irão. Foi na época em que tu tinhas feito 2 golos ao Porto? Não, essa foi o ano a seguir. Foi o ano a seguir, ok. Foi no último ano do Carlos Brito, no Rio Ave, em que eu pensava que estávamos em pleno impacto financeiro, em que eu tive claramente uma visão de dinheiro, de encher o baú e não precisar de fazer mais nada ao resto da vida, mas de facto, contrariamente àquilo que a minha esposa queria que eu fizesse, eu fui, mas na altura foi mais um colega meu, as coisas não correram bem, não como estavam planeadas, não comigo, mas para ele. Acabei por decidir depois vir embora, e depois voltei a renovar pelo Rio Ave. Mas esse momento da minha carreira mostrou-me que quando nós andamos atrás do dinheiro como objetivo, as coisas vão correr mal. Então eu quando regressei ao Rio Ave, obviamente que houve uma mudança muito grande no Rio Ave. O Rio Ave foi capaz também de contratar melhores jogadores. Na altura entrou também o Nuno Espírito Santo. Ou seja, houve ali também um aumento de exigência, também de contratação, de nível de contratações de jogadores. E eu sentia que se um dia eu queria estar num patamar mais elevado e para outros campeonatos, mesmo no estrangeiro, eu teria que ser melhor jogador. Teríamos que elevar provavelmente os resultados no Rio Ave, e isso mostrou-me claramente que era assim, que o dinheiro era consequência daquilo que nós fazíamos, ou daquilo que eu fazia. É claro que eu nunca fui,
Mas houve hipótese de ir? É que os resultados melhoraram, não é? Sim, houve algumas, mas nunca para aquilo que eu pensava. Ou seja, eu tive sempre convites para o Chipre, para a Grécia, mas nunca para um campeonato que eu dissesse, não, isto vale a pena. Para a Itália, lembro, por exemplo, do Bari, mas nunca foi para um campeonato que eu dissesse, pá, isto vai cumprir os meus objetivos, que certo. era uma boa experiência desportiva e depois, por consequência, ganhar mais dinheiro. Nunca aconteceu, acabei por sempre renovar com o Rio Ave e pronto, acabei por fazer dentro daquilo que eu podia fazer, foi bom. Nunca fiquei muito decepcionado por não ter feito carreira no estrangeiro, porque senti que também, lá está, da mesma forma que estamos, também senti que também não havia ninguém, enquanto agente desportivo, que acreditasse tanto quanto eu nas minhas qualidades e naquilo que podia também transformar em mim enquanto jogador. Portanto, também nunca senti isso por parte de ninguém. Sim. E isso fez com que eu fui sempre muito adverso também a essa questão. Ou seja, se algum dia alguém me levar, tem que acreditar tanto quanto eu que sou capaz de ir para fora, porque eu não queria ir para fora e passar 6 meses estar cá em Portugal, que acontece com muitos jogadores em Portugal também. Também que vai um bocadinho encontrar a tua causa, não é? Exatamente. Portanto, e eu queria, ao ir, tinha que ser por uma coisa que não, chego lá e vou-me adaptar e vou jogar e mais uma vez tenho a certeza absoluta que por onde fosse eu ia conseguir criar impacto. Porque eu sou assim, eu sou capaz de me adaptar à circunstância, sou capaz de cumprir os objetivos. As coisas não aconteceram e nesse aspecto, mais uma vez, estou super tranquilo e a minha carreira foi tranquila mesmo. Portanto, não há nenhum amargo de boca disso ter acontecido? Não há. Ok. Para fechar, umas respostas rápidas. Jogador mais marcante pela positiva? Que jogou comigo, a minha equipa. Tenho alguns, se me lembrar, em termos de jogador, características de qualidade, lembro do Jorginho, que jogou no Futebol Clube No Porto, sim. Era um Na craque. Vitória de Setúbal. Sim, era um craque. Pela parte, por uma boa... Pelo lado humano. O lado humano e para aquilo que ele alcançou, o Hélder Postiga. Sem dúvida, uma das surpresas que eu tive na minha carreira. Que encontraste já numa fase muito Sim, completamente, sim. E que nos deu também o golo para a Liga Europa com o Pedro Martins. Mas é claro que nós estamos a falar do Hélder do passado dele enquanto jogador, mas foi uma super pessoa que eu encontrei e uma grande amizade que fiz com ele e foi inesperado, não é? Portanto, assim, mas tive muitos colegas com muita qualidade. Na baliza, logo por aí, lembro-me também na defesa do Alberto Rodrigues, uma qualidade imensa. Calma, já vamos desenhar o 11, calma, isso é no fim. Isso é difícil, isso é difícil. Então, olha, vai pensando. Essa é difícil. Pela negativa, algum jogador, isto normalmente às vezes fica para as pessoas, não é? Mas, sim, mas não tenho, não quero partilhar, mas a única mágoa é aquela que foi o meu colega e não percebo, não entendo, então hoje não entendo, mas pronto, às vezes assim, mas só por esse motivo, não nada mais. Em Balneário nunca tive nenhuma situação assim mesmo complicada para resolver com algum colega, até porque eu tinha uma forma de ver as coisas, enquanto capitão de equipa, muito mais tranquila, muito como eu sou, mas não tenho assim nada de apontar assim a ninguém que seja negativamente. Treinador mais marcante? Isso é difícil. Podemos dar o desconto ao professor João Cavaleiro, que de certeza que estaria aqui no lote? Sim, está certamente. No cumprimento de que eu teria que indicar o Nuno Espírito Santo por aquilo que o Rio Ave era e aquilo que o Rio Ave se tornou. Sim, em 2 anos, que ele fez. E eu também enquanto jogador. Ok? Mas pelo tempo que, em termos já de reta final da carreira e tudo o que nós, se calhar olhando para o global do treinador que provavelmente eu olho para o Carlos Carvalhal
E tive outros, mas para o tempo que tivemos juntos, ou seja, olho, e revejo-me na parte mais global do treinador em si. A forma dele liderar, a forma dele de olhar para o jogo também, e tivemos uma grande afinidade. Depois também tive o Pedro. Foram dos treinadores muito bons que passaram por lá. O Nuno, o Pedro, o Zé, o próprio Miguel, na primeira passagem, o Luís Castro. Tivemos apenas 6 meses, mas acaba... depois teve também as duas que não correram muito bem, o Nuno e o Mário, mas o Daniel também acabou. Mas foram todos muito bons treinadores que passaram pelo Rio Ave. Mas se tivesse que escolher aquele que... provavelmente o Carlos Carvalhal. Ok, fica o apontamento. O jogo mais marcante pela positiva? Há alguns. A seguir vou perguntar pela negativa. Individualmente, o jogo contra o Futebol Clube Porto, marquei 2 golos. 2-2 foi... O primeiro golo é um golo... O segundo golo, aliás, é um golo que acho que nem num treino fiz um golo daqueles. Teria outros, mas já num aspecto mais coletivo. Obviamente, a final da Taça de Portugal. Claro. E pela negativa? Pela negativa, o jogo com o Aves para a Taça de Portugal. Estávamos a ganhar 3-1 aos 88 minutos. 4-4? Fomos a penalti, sim. E que deu a passagem do Aves à meia-final com o Caldas, que depois ganhou a taça contra o Sporting. Teria sido uma oportunidade de ouro, não é? Mas foi por tudo o que se viu a seguir. Teve um impacto tremendo na minha vida e nas pessoas que lá estavam. Foi mesmo muito frustrante termos perdido daquela forma. Agora sim, vamos ao 11. O teu 11... Baliza, são só 10. São só 10. Não, só são 10, sim, porque eu estou lá, claro. Estás lá. Não, mas na baliza... Começa a dor de cabeça logo na baliza. Logo, mas dos dois, acho que o Ederson é mais completo. Ok. Há muita gente que vai contra esta opção, mas o Ederson, claramente. Provavelmente também por aquilo que ele hoje também é, não é? Porque se fosse por aquilo que era no Rio Ave, o All Black... Sim. Mas hoje o Ederson. Lateral direito... Vai jogar em quê? Em 4-3-3. 4-3-3? Sim. Na altura não jogávamos em 3-4-3. Não, podia ir assim 4-4-2, não, porque por exemplo. nós jogávamos agora no Famalicão, podia ser. Não. Mas... Defesa direito. Defesa direito... Que nenhum amigo fique chateado. Pois é, essa estava a lembrar aí amigos, mas também só amigos que realmente... Mas posso pôr lá o Silvio. Se forem amigos, obviamente mas não posso vão levar a mal. Sim, posso pôr lá o Silvio. Central, de dor de cabeça também, mas ponho lá o Marcelo e o Alberto Rodrigues. Mas também devo admitir que o Ruben Semedo foi um dos melhores jogadores que passou na altura da minha carreira. Defesa esquerdo, o Edimar. Sim. No meio campo vou meter-me a mim, claro. Vou meter é difícil também. Vou meter, jogou comigo também muitos bons jogadores, mas o Filipe Augusto. Eu, e posso pôr também o Diego Lopes. Na frente meto o Helder Postiga. Faltam dois. Epá, se é difícil, vou-me esquecer de algum e depois vou levar na cabeça, mas lembro-me, por exemplo, do Atsu. O Atsu, sim. Pode ser na esquerda. E na direita posso pôr, sei lá, pode ser o Bruno Gama. E que tal? Onde é que chegavas com esta equipa? Na plena forma? Na plena forma chegámos à Liga Europa, isso é garantido. Sim, garantido. Mas há muitos outros jogadores que passaram por lá, bons jogadores, e tive durante a carreira em todos os clubes. Mas vou bem com esta equipa. Com essa equipa, com estes clubes, com esta capa, está uma carreira feita. Sim, foi uma carreira bonita, um percurso também desportivo que não fica nada atravessado, e depois claramente esta é a minha bola de ouro. É claramente a minha bola de ouro, porque
esta é a marca que também vai, enquanto percurso, enquanto futebolista, é aquela que vai marcar também. Portanto, super contente pela carreira que fiz. E nós super contentes por podermos conversar e falar sobre ela. Tarantini, muito obrigado. Foi a conversa com o Tarantini, um dos jogadores mais emblemáticos do século XXI em Portugal, não apenas pelo que fez dentro do campo, mas muito pelo que fez fora dele.